O projeto Chaotic foi produzido pela 4Kids Entretenimento. Bom, e assim, eles tinham o objetivo de trazer uma imersão total que tentava unir três pilares de entretenimento de forma simultânea: televisão, trading card game físico e o MMORPG online que existe, que inclusive hoje em dia é Lost Media. Bom, e assim, Chaotic apresentou um modelo funcional e bem complexo de existência virtual através do conceito de transporte de consciência. E a premissa central da série, que no Brasil era exibido pela Jetkiss, Rede TV e dentre outros, tínhamos os scanners que digitalizavam a consciência dos personagens e os enviavam para o Chaotic. E toda a direção de arte do Chaotic, ela rejeitou aquele estilo mais fofo e, por exemplo, vários desenhos tinha, e Chaotic trouxe criaturas desenhadas de uma maneira mais visceral, bizarra e aparências frequentemente perturbadoras. E isso tudo era interessante, que era alinhada à biologia de seus ambientes específicos. Por exemplo, temos o submundo, que era liderado por Kaor, que apresentava um design de um bicho aí vermelho bizarro, que já dá pra ver claramente, e ele trazia um medo genuíno nas crianças que assistiam. E assim temos ali um lugar que ficava formiga, tem lugar que ficava réptil. Em Chaotic é bem completo esse quesito de ambiente. Bom, um detalhe que antes eu tenho que mencionar é que toda a estrutura narrativa do Chaotic, ela desafiou o formato de episódios padrão daquela época. E assim, a série foi escrita como uma saga contínua, com consequências, histórias, isso tudo para que o espectador acompanhasse a ordem cronológica. E temos vários arcos de personagens no quesito evoluir estratégia, os decks, basicamente todo aquele universo, tudo o que acontecia refletia nos episódios futuros. Chaotic, ele era interessante, que ele foi feito para um público pré-adolescente de cerca de 10, 16 anos e acabava exigindo uma capacidade cognitiva e uma maturidade emocional superior que outras faixas etárias menores, por exemplo. E era interessante que naquela época de 2010, 2007, a comunidade do jogo e da animação era extremamente engajada. Bom, devido a toda essa complexidade por trás do jogo TCG e a profundidade de toda a história, a base de fãs de Chaotic desenvolveu um nível de obsessão e organização bem interessante, que tínhamos fóruns dedicados a conversar sobre o game, builds dos decks, otimização de estatísticas e estratégias. Toda essa complexidade do jogo, juntamente com a história da animação, permitiu que um cenário de fãs crescesse cada vez mais por muito tempo. Bom, mas assim, a gente já entra numa parte que vai ficando mais obscuro, porque a maior força de Chaotic tornou-se seu maior obstáculo comercial na televisão aberta, porque a série, ela operava sob uma lógica de fantasia, monstros e uma simulação de um jogo que acabava criando um abismo entre o espectador casual e o fã dedicado. E começamos a entrar no momento onde as pessoas que assistiam a animação casualmente ficavam meio perdido por todas essas coisas de poderes, a história em si de cada personagem, e sem contar que um problema era que a série seguia uma narrativa de uma história. Então basicamente, se uma pessoa ligasse a TV e assistisse um episódio aleatório, não faria muito sentido, ficaria estranho, e assim já temos um começo de um problema de audiência dessa série. E assim, se um espectador perdesse um episódio onde tal personagem perde o scanner, ou onde tem uma batalha ali entre o submundo e outros monstros de ambiente, por exemplo, os episódios seguintes tornavam-se incompreensíveis. E assim, a série, ela não fazia uma recapitulação constante, e ela assumia que o público tinha uma memória boa dos eventos passados. E outro exemplo é que a segunda temporada, ela introduziu uma mudança bem drástica, trazendo uma guerra de tribos contra os invasores das profundezas, que acabou que uma pessoa que, por exemplo, caísse nesse episódio da segunda temporada, nos episódios gerais da segunda temporada, ficaria perdido, não entenderia, e assim afastaria alguma parte de umas pessoas, porque toda a trama, ela envolvia uma história antiga da cidade, eu acho, um ambiente de Perim, tinha linhagens reais, profecias, e isso tudo exigia um compromisso de tempo que competia com, por exemplo, escolas e outras atividades que as pessoas na vida real faziam. E assim, aquela pessoa que era um espectador ocasional, que gostava ali de assistir de vez em quando, acabava não entendendo a narrativa, ficava perdido e coisas assim. Bom, mas embora ele foi exibido por grandes canais como Jetix naquela época, 4Kids, alguns outros canais que tinham uma parceria,
Bom, e sem contar também que os episódios, os canais, não tinham uma explicação para muitas pessoas de como os códigos, por exemplo, das cartas funcionavam. E assim, muitos pais e crianças achavam que os códigos das cartas eram apenas sorteios ou brindes, sem entender que era a chave para a experiência no site, que ela fazia meio que uma lacuna entre a animação e o site. E assim, acabava que você conseguia aprender ainda mais sobre animação dentro do jogo, porém de uma forma mais diferente. Era uma experiência diferente, porém te ajudava a entender um pouco mais de toda aquela história e dos personagens monstros do Chaotic. Outra coisa que afastou muitas pessoas foi uma tentativa de suavizar o tom para adequar-se às faixas etárias mais baixas. E assim, algumas emissoras dos Estados Unidos trouxeram censura em diálogos ou cortaram cenas que explicavam toda a complexidade da história, e isso ajudou a influenciar um pouco do afastamento de uma parte do público do Chaotic. Bom, outra coisa que afastou bastante gente em alguns países foi que os episódios eles eram exibidos em alguns países 6 horas ou 7 horas da manhã de sábados e domingos. E assim, as pessoas que eram adolescentes que tinham de acordar mais tarde, quando o público-alvo acordava, a série tinha acabado. Bom, e outra coisa também é a inconsistência do horário para essa animação, porque tinha emissoras que elas mudavam o horário da série sem avisar para ninguém. Acabava que, por exemplo, vamos supor que o Chaotic seria 8 horas da noite, aí simplesmente ia para 10 horas da noite, e no lugar do Chaotic eles colocavam uma animação que tinha mais audiência, por exemplo, coisas assim. E outro grande inimigo que Chaotic, essa série toda, teve foi a 4Kids Entretenimento, que era produtora e licenciadora. A 4Kids, ela gerenciava a licença de vários animes, animações, e assim, a animação de Chaotic, ela exigia um orçamento alto devido à mistura de um 2D, depois virou um 3D, teve uma certa mistura na qualidade da animação com o decorrer das temporadas, e acabava trazendo um recurso financeiro maior, e assim a 4Kids foi meio que desanimando. Seguindo tudo isso, a gente tem um declínio de pessoas que assistiam Chaotic e também das vendas do TCG, por exemplo. E temos uma queda onde varejistas como o Walmart e o Target, por exemplo, que tinham um contrato com a 4Kids, as redes cancelaram pedidos dos TCG, de todos esses jogos, dessas cartinhas aí simplesmente essa parte que gerava um lucro para ser investido na animação acabou que foi falindo com o decorrer do tempo e afetou a animação. Depois disso tudo, o Chaotic estava andando ali na linha bamba, porém teve vários processos entre direitos autorais da 4Kids e dos licenciadores da animação, de quem criou a animação, e assim a 4Kids ia afundando cada vez mais. Teve ali disputas internas com o Chaotic, e a briga trazia toda a discussão sobre o jogo, o site online que existia, a animação. Foi uma bizarra luta ali na justiça que fez com que a 4Kids ficasse ainda mais desanimado em produzir Chaotic. E depois disso, cara, foi cada vez mais bizarro, porque a 4Kids, por exemplo, em 2017, eles anunciaram uma falência da empresa e simplesmente o Chaotic, que era aguardado novas temporadas, e assim a série foi para um declínio total. E o maior obstáculo para todo o retorno de Chaotic na última década foi a parte da propriedade intelectual, onde temos os direitos da série animada que ficaram presos com a 4Kids, aí depois foi para uma outra empresa, e sem contar que o código-fonte do jogo online foram perdidos ali em servidores desativados, e acabou que temos uma queda total no sentido de animação, TCG e tudo basicamente sobre a marca Chaotic. O cancelamento do Chaotic é interessante e bizarro, porque ele não foi um encerramento planejado, mas sim a produção, ela parou no final da terceira temporada e deixou várias perguntas sobre a mitologia da franquia sem resposta, e sobre vários mistérios, destinos de Codemaster, destino dos personagens e dentre outras coisas desse tipo. Toda essa queda comercial de Chaotic, ela mostrou que um desenho que tinha uma premissa de ser um TCG, trazer uma lore bem extensa e expansiva na animação, acabou que com o decorrer do tempo, por várias brigas e coisas bizarras como eu mencionei, foi tendo uma queda total. E hoje em dia o Chaotic, ele ocupa um nicho cultural específico de uma
uma obra-prima que era bem interessante, tinha uma história, tinha uma narrativa bem legal também, porém teve uma queda prematura, causada por vários fatores corporativos que trouxe todo esse declínio de qualidade que afetou séries, TCG, foi o lado corporativo bizarro que foi trazendo todo esse declínio de Chaotic. E é interessante que tem várias pessoas que aguardam o Chaotic, novas temporadas, novos estilos de TCG, cartas e coisas desse tipo assim. Então é isso, esse foi o vídeo sobre Chaotic, essa animação que no passado foi bem interessante, trouxe um público bem grande, porém com o decorrer dos anos, com vários erros corporativos e decisões erradas, foi simplesmente tendo um declínio, até que para muitas pessoas hoje em dia nem sabe o que é Chaotic. Então é isso, esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido e tchau.